Vamos aqui agora para uma questão do Colune de 2015. Pedro, um garoto de 4 anos de idade, desenhou 4 rostinhos em um papel e pediu para seu tio Mateus, professor de matemática, desenhá-los no computador. Mateus utilizou um programa que esboça gráficos de funções e, como resultado, obteve as figuras em que as bocas são partes de parábolas ou retas. Veja a seguir. Nas figuras 1 e 2, os desenhos das bocas são parte da parábola do tipo ax² mais bx mais c. E nas figuras 3 e 4, são partes de retas, né, do tipo y é igual a mx mais n. É como se fosse a x mais b, que só que ele quis trocar as letras para não dar confusão com as letras que ele usou aqui, né? Sobre os coeficientes a, b, c, m e n, é correto afirmar que na figura, aí vai dar cada figura e a gente vai examinar. Olha, na letra A, peraí, deixa eu me aparecer aqui. Voltei. Na letra A, ele fala que o produto m vezes n é não nulo. Observa uma coisa aqui, tá vendo que essa reta, ela não tem inclinação? Ela está assim, paralela com o eixo x. Isso significa que a inclinação dela, que seria o a do ax mais b, nesse caso aqui, o m, é 0. Então, o produto de 0 vezes qualquer outro número aqui, que seria o n, esse número aqui, onde ela encosta, né, se eu prolongar a reta, ela encosta aqui, ó, no eixo y. Esse é o n, tá? Então, é um número diferente de 0. Só que como tem um 0 multiplicando, isso aqui vai sim dar nulo. Portanto, essa resposta aqui, ó, ela não é a verdadeira. Letra B. Na figura 2, aqui nessa figura, b² menos 4ac é maior que 0 e o b é menor que 0. Vamos ver se isso aqui é verdade. Ó, b² menos 4ac é o delta. Ele falou que o delta dela é positivo, certo? O delta dela é positivo, será? É, né? Por quê? Porque se eu prolongar a parábola aqui, ó, ela vai ter 2 raízes. Então, o delta dela é positivo, tranquilo. Agora, presta muita atenção que a gente vai analisar o sinal do B aqui. A gente precisa fazer um sinal, um jogo de sinal, pensando em x do vértice. Eu já gravei essas resoluções para vocês. Eu vou deixar linkada uma aqui do Colune também, que já caiu isso. Então, preste muita atenção, porque é uma coisa que eu vejo que nas escolas os alunos não focam muito nisso. Olha só, o x do vértice é menos b sobre 2a. E aqui, ó, o x do vértice é a coordenada x do ponto mais alto da parábola. Ele deu um número positivo, porque está do lado de cá do x. Preste muita atenção. Então, o nosso x do vértice aqui, ó, eu vou colocar sinal de mais para ele, porque ele deu positivo. Aí tem o menos aqui, ó, da fórmula do x do vértice. Aí agora eu vou ter que pensar aqui, ó, no sinal do b, certo? De modo que, fazendo todos os jogos de sinais aqui, jogos de sinais, sei lá, você vai ter positivo do lado de cá. Então, presta atenção, menos da fórmula, o b eu vou pensar daqui a pouco. Esse 2 é um número positivo e o a aqui, ó, é a concavidade da parábola, é negativa. Então, aqui é sinal de menos, certo? Então, ficou assim, ó, mais vezes menos, menos no denominador. Eu quero que a resposta aqui, ó, dê mais, certo? Então, se embaixo deu menos e aqui em cima eu preciso que dê mais, preciso que dê menos, né? Desculpa. Porque olha só, se der menos com menos aqui, vai dar mais para cá, certo? Então, aqui tendo um menos, esse cara precisa ser mais. Por quê? Menos vezes mais, menos. Aí, menos com menos aqui vai dar a resposta mais. Então, é tudo uma questão de jogo de sinal. Ou seja, o meu B, ele precisa ser um número mais. Ou seja, ele precisa ser um número positivo. E aqui falou que é negativo. Então, essa resposta não é correta. Na letra C, nós vamos fazer essa análise de novo. Então, presta atenção. Na letra C, ele fala, na figura 1, aqui, ó, essa primeira, b² menos 4ac, que é o delta, ele é menor do que 0, é um delta negativo. Isso significa que a parábola não teria raízes, o que é verdadeiro, né, nesse sentido. Porque, olha só, a parábola nunca encosta no eixo x. Raiz é onde a parábola encosta no eixo x. Se ela não encosta nunca, porque aqui já é o vértice, ó, ela não vai baixar mais, ela só tende a subir. Então, ela nunca vai encostar, então ela não tem raiz. Se ela não tem raiz, o delta é negativo. Então, essa primeira parte aqui está certa, né? Aí, aqui ele fala que o B dela é negativo. Como que a gente vai analisar o B? Novamente, eu vou falar questões sobre x do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Aqui, ó, o x do vértice é a coordenada x desse ponto mínimo, né? É um número positivo. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar do x do vértice, eu coloco o sinal de mais. Esse menos é da fórmula. Eu vou pensar no sinal do B, tá? O 2 é sinal positivo. E o A é sinal positivo nesse caso, porque a concavidade da parábola está para cima, correto? Então, aqui, ó, mais com mais vai dar mais no denominador. Eu quero que a minha resposta dê mais, né? Porque aqui, ó, o x do vértice era positivo. Então, no denominador deu mais. Então, em cima também tem que dar mais no frigir dos ovos para que
mais com mais dá mais aqui, entendeu? Então, se aqui é menos, aqui tem que ser menos, ó, porque é menos com menos para virar mais, e aí mais com mais para virar mais lá. Ou seja, o nosso B, que é o carinha que eu tinha que encaixar aqui, é um número negativo. Então, essa daqui, ó, correta. Então, a C tem que estar errada. Na quarta, o produto MN é nulo. Olha só, o número M aqui, ó, ele é um número maior do que zero. Por quê? Porque a reta está subindo, né? Ela é ascendente, tá? E o A, que no caso faz papel de M, né? E o N, que é o B da reta, é onde ela encosta no eixo Y. Ele é um número qualquer que está aqui, ó. Então, é um número positivo também. E o A também é um número positivo. Então, dois números positivos se multiplicando vai dar qualquer coisa que não é zero, certo? Não é nulo. Então, por isso que essa está errada. Observa para você ver, né? É uma questão topzera da balada essa daqui, porque ela... Nossa, ela pega muito, ela é muito conceitual, né? Se você sabe sobre as raízes, se você sabe sobre o delta, se você sabe identificar os valores, tipo, se os coeficientes são positivos, são negativos ou são nulos. Então, excelente questão. Dada a equação em x, x ao quadrado menos 8 menos k que multiplica x, menos 6 que multiplica k menos 2, igual a zero, um possível valor de k para que a equação possua duas raízes reais iguais. O que significa dizer duas raízes reais iguais? Significa dizer uma única raiz, ou seja, o delta da equação é igual a zero. Olha só, eu peguei a equação aqui e dei um zoom nela para a gente enxergar direito. E aí vamos selecionar os coeficientes a, b e c, tá? O A é o carinha que está com x ao quadrado, é 1. O B é o carinha que está com um x, tá? Então, esse carinha aqui está com x, só que tem um sinalzinho de menos aqui, eu vou fazer um chuveirinho. Combinado? Então, fica menos 8 mais k. O C é o carinha que está independente do x. Então, aqui, ó, é esse menos 6 que multiplica k menos 2. Aí, eu fiz o chuveirinho, ficou menos 6k mais 12, que faltou 1. Ok? Agora, eu vou calcular o delta e vou falar que o delta é igual a zero, porque ele quer duas raízes reais iguais, né? Vulgo uma única raiz, tá? A maioria das escolas, elas colocam assim, para que possua uma única raiz, e algumas colocam que são duas raízes iguais. Cuidado, fique atento. Então, eu vou fazer b quadrado menos 4ac e vou igualar a zero. B ao quadrado, então, o que eu vou fazer, caro jovens amigos da Rede Globo? Eu vou pegar o valor de b aqui e elevar ao quadrado, entre parênteses, porque isso aqui vai dar um produto notável. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6K negativo, mais 12, entre parênteses, porque tem que fazer chuveirinho aqui nessa galera. Entendeu? Tudo isso é igual a zero. Então, vamos lá. Quadrado de menos 8 é 64 positivo, porque número negativo elevado a expoente par. 2 vezes menos 8 é menos 16 vezes k, menos 16k. K ao quadrado vai dar mais, mais k ao quadrado. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, menos 4 vezes 1 é menos 4. Então fica menos 4 vezes menos 6k, que vai dar mais 24k. Menos 4 vezes mais 12, que vai dar menos, né? Mais com menos, menos. 12 vezes 4, 48, é igual a zero. Vamos organizar aqui, colocar o k quadrado na frente. Aí 24k que eu tenho, eu tiro 16k, eu fico com mais 8k, certo? Se eu tenho R$64 e faço uma dívida de 48, eu fico devendo. Não, eu fico com mais positivo, 16, certo? Então, se eu tenho 64, tiro 48, eu fico com 16. Observe uma coisa, isso aqui é um produto notável. Eu posso resolver por método soma e produto, eu posso resolver por fórmula de Bhaskara, eu posso resolver por fatoração. Eu vou resolver por fatoração porque eu acho que vocês já estão muito acostumados com o outro método. Por que eu sei que é um produto notável? Esse termo é quadrado perfeito, esse também, e o do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu pego, tiro a raiz de k quadrado, que é k, tiro a raiz de 16, que é 4, e coloco sempre o sinal que está no meio. Aí eu elevando, ó, k mais 4 ao quadrado, se eu fosse elevar, né, eu ia fazer o quadrado do primeiro, que é k quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2k vezes 4, que é 8k, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, é isso aí, certo? Então, pensam numa coisa, você tem uma coisa aqui que está sendo elevado ao quadrado para dar zero. Essa coisa é obrigado a ser zero, porque só zero ao quadrado que dá zero. Então, k mais 4 é igual a zero, porque k é igual a menos 4, passou para o lado de lá. Então, o valor de k aí, ó, é menos 4, letra B, ok? Olha só que nós temos uma questão aqui um pouco sacana, porque isso aqui é matéria de primeiro ano, até onde eu me lembre, né? Mas é igual eu falei com vocês. Os colégios técnicos costumam cobrar umas matérias aí de ensino médio, que a gente não vê na escola, principalmente na pública.
Então, vamos lá. Olha só, metade da soma das raízes da equação. Isso aqui é chamado de equação exponencial. Por quê? O x está no expoente, então ela é uma equação exponencial. Aqui nós temos um macete. Você concorda comigo que 4 elevado a x pode ser escrito como 2 elevado a 2 elevado a x? E aí, se eu fosse multiplicar os expoentes, ia ficar 2 elevado a 2x. Como a multiplicação dos expoentes aqui tanto faz a ordem, porque 2 vezes x, quando eu multiplicar a mesma coisa de x vezes 2, eu vou trocar essa ordem. Eu vou falar que é 2 elevado a x elevado a 2, mais 32 é igual a 12 vezes 2 elevado a x. Agora, nós vamos fazer uma artimanha, que é a seguinte. Eu vou falar que 2 elevado a x é igual a y. Certo? Fazer uma substituição. Então, isso aqui, ó, vou substituir por y. Vai ficar y ao quadrado mais 32 é igual a 12. Aqui eu vou substituir, né, por y. Ok? Vou mandar esse cara para o lado de cá subtraindo. Então, fica y ao quadrado menos 12y mais 32 é igual a 0. E aí eu vou resolver por soma e produto, porque eu não sou obrigada a usar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que eu vou deixar sempre aqui, ó, soma e produto para você ir lá ver. Eu vou pensar em dois números que eu multiplico e dar meu C sobre o A, que é 1, fica só o C mesmo, né, com sinal conservado. E dois números que eu somo e dá menos B sobre A, ou seja, o B com sinal trocado dividido por 1, que é só trocar o sinal do B mesmo, que é 1 é neutro. Então, aqui 12. 2 números você multiplica e dá 32. 8 vezes 4. Tem que ser, né, de modo que a soma dê 12. Então, nossos valores de Y são 8 e 4. Agora, nós vamos voltar lá e substituir de volta. Nós vamos falar o seguinte, o y que a gente achou primeiro, né, foi 8, deixa só eu anotar aqui, e depois 4. Então, 2 elevado a x é igual a 8. Eu vou fatorar o 8, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, fica assim, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a terceira. Quando as bases estão iguais, a gente pode cortar aqui e aqui, ó, e falar que x é igual a 3. Então, reserve isso aqui numa tigela para mim. Agora, vamos pegar a outra raiz, que é a outra substituição. 2 elevado a x é igual a 4. Vou fatorar o 4. 4 é 2 elevado a 2. Quando a base é igual, a gente pode cancelar ela. Então, fica x é igual a 2. Beleza? Aí, o que ele falou assim, ó, metade da soma das raízes. As raízes são 3 e 2. Somando dá 5. 5 é a soma das raízes. Dividido por 2, R$5 para duas pessoas dá R$2,50 para cada. Ou seja, letra A. Tranquilo? Difícil essa, né? Assim, eu acho difícil para nível de 9º ano. Mas, né, estou aqui para ajudar vocês a criarem anticorpos com pegadinhas que podem ter nessas provas. Vou resolver mais uma questão aqui, porque talvez para muitos de vocês, isso vai ser, tipo assim, a primeira vez que vocês estão vendo, e se cair, né, você tem a esperteza aí para lembrar um pouquinho do que a gente tem que fazer. Olha só, 9 elevado a x, eu vou escrever que é 3 ao quadrado, que é o 9, elevado a x. Por que eu penso no 3? Porque aqui já tem um 3, já me dando a dica, entendeu? Só que aí, 3 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a x elevado ao quadrado. Tá bom? Fica assim. Aqui, ó, esse 3 que multiplica x mais 1 é como se fosse a seguinte coisa. Essa soma significa uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou deixar linkado aqui, ó, um exercício que eu fiz sobre x no expoente. Para o Coltec, principalmente, cai bastante. Então, se isso aqui é a soma de dois expoentes, é oriundo da multiplicação de potência de mesma base. Então, é a multiplicação de 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Por quê? Se eu tivesse isso aqui, esquece que você viu isso. Se você tivesse isso aqui, você não ia falar assim, ah, conserva a base e soma os expoentes. Então, se você tem os expoentes somados, é para você desfazer o processo. Então, fica 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1. Então, 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 3, né? É igual a 4. Agora, nós vamos... Aqui era 2, ó. Certo? Aqui é um 2, tá? Agora, nós vamos substituir 3ax por y, ok? 3ax vai virar y. Então, vai ficar assim, ó, y no lugar desse cara elevado ao quadrado. É y ao quadrado. Mais 3 vezes o y, que eu acabei de substituir aqui, 3y. Esse 4 passa para cá, subtraindo, é igual a 0. Agora, eu vou fazer por método soma e produto. Ó, o produto das raízes é o c sobre a. Como A é 1, vai ficar o C mesmo, sempre com o sinal conservado. Se aqui é menos 4, continua menos 4, tá? E a soma das raízes é menos B sobre A, ou seja, é trocar o sinal do B, fica menos 3 dividido por 1, que vai dar menos 3 mesmo. Então, você consegue pensar em dois números que você multiplica e dá menos 4 e que você soma e dá menos 3? Ó, se for 4 com 1 aqui, ó, vamos pensar o seguinte, para dar menos 3, tem que ser menos 4 mais 1. Aí dá menos 3. Então, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, essas aqui são as raízes, menos 4 e 1.
Só que eu vou desprezar a raiz negativa. Por que eu vou desprezar a raiz negativa, caros jovens amigos da Rede Globo? Porque na hora que eu substituir aqui, ó, 3 elevado a x é igual a menos 4 no lugar do y, não existe um expoente que eu vou elevar uma base que é positiva, que vai transformar ela em negativa. Nada muda o sinal da base de positiva para negativa, tá? Não existe isso. Se você pôr número positivo aqui, vai dar positivo. Se você pôr número negativo, vai inverter, vai virar fração. Se você pôr 0, vai dar 1. Então, tipo assim, não existe número, né? Se você pôr fração, vai dar raiz, que não vai dar negativo. Enfim, então, esse menos 4 a gente não vai considerar. Ele não é uma raiz possível para a gente. Então, aqui só pode ser 1, né? Então, 3 elevado a um número está dando 1. Qual que é o número que você eleva as coisas para dar 1? É o 0, né? 3 elevado a 0 é igual a 1. Então, o valor de x aqui, ó, é simplesmente 0. Então, essa seria a solução da sua equação. Vou resolver a última. E aí, é o seguinte, não se desespere. Não é comum isso aqui cair, mas tô aí só para, né, dar um negócio aí para vocês. Se aqui eu tenho 2 elevado a x menos 3, como eu expliquei no anterior, se eu tenho a soma de expoente, é o proveniente da multiplicação de potências de mesma base. Então, se eu tenho subtração, é proveniente da divisão de potências de mesma base. Esse 2 elevado a x menos 3 é como se fosse 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3, porque eu ia conservar a base 2 e subtrair os expoentes. Então, fica assim, ó, 2 elevado a x, aqui, 2ax, dividido por 8, que é 2 a terceira, mais 2ax menos 1, a mesma coisa, ó, vai ficar 2ax dividido por 2 elevado a 1 aqui, né? Porque na hora que eu fizesse, ó, se aqui tem sinal de menos, significa que é divisão de potência de mesma base, entendeu? Então, aqui, ó, fica 2 elevado a x menos 1. Então, ali vai ficar 2 elevado a x dividido por 2. Calma lá. 2 elevado a x dividido, por 2. Mais 2 elevado a x é igual a 52. Eu vou trocar 2 elevado a x por y. Então, eu falo, né, que 2 elevado a x, ó. Essa mesa tá horrível, gente. 2 elevado a x é igual a y. Então, vai ficar assim, ó. Y sobre 8 mais y sobre 2 mais y é igual a 52. Eu vou tirar o MMC entre os denominadores. O MMC entre 8 e 2 é 8. Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá? Vai ficar assim, ó. Nem vou pôr esse 8 aqui, não, para não confundir. Lembrando que aqui embaixo tem 1 e aqui também. 8 dividido por 8, MMC, é igual a 8. 8 dividido por 8 é 1 vezes y. 8 dividido por 2 aqui é 4 vezes y, 4y. 8 dividido por esse 1 vai dar 8, que vezes y vai dar 8y. 8 dividido por 1 é 8 vezes 52, ó, 8 vezes 50 é 400, 8 vezes 2 é 16, então vai dar 416. Quando eu somo aqui, ó, 12 mais 1, 13. Então, 13y é igual a 416. Jesus amado. Eu vou passar esse 13 para o lado de cá dividindo, né? Aí vai ficar 416 dividido por 13. Faz a conta no cantinho aí, vai dar 32. Então, o valor de y aqui, ó, é 32. Agora, nós vamos substituir aqui, ó, para achar o valor de x, né? Porque eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. A minha equação é em x. Então, 2 elevado a x é igual a 32, correto? Então, quando eu pego esse 32 para fatorar, ele é por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, ele é 2 elevado a quinta. Aí eu substituo, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quinta. Quando eu tenho a mesma base, assim, eu corto, e eu tenho que o valor de x, então, é igual a 5. Então, a solução para isso aí é 5, certo?